Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco da constelação dos orixás na visão de Oxóssi. Então eu já começo chamando você a uma reflexão. Sua mente anda muito acelerada, cheia de informações, mas nada dentro de você se organiza com direção? Pois é. Eu preciso te dizer que o caçador mais cansado não é o que corre demais, é o que não consegue escolher um alvo. Na linguagem da constelação dos orixás, este é um chamado muito claro ao campo de Oxóssi. Oxóssi é o arquétipo que organiza a mente, afina a visão e ensina a alma a mirar. Prazer, eu sou Patrícia Marcelino, terapeuta energética e espiritual, e hoje eu quero te mostrar um pouco porque muitas vezes a mente até aprende, mas a vida não avança. Algumas pessoas chegam até mim trazendo queixas muito parecidas. Então elas relatam excesso de informação, dificuldade em ter foco, mente acelerada o tempo todo, esgotamento psíquico, sensação de estarem perdidas mesmo sendo pessoas capazes e muitos duelos internos. O mais delicado aqui é que esse sofrimento ele não aparece por fora, porque externamente a pessoa costuma ser vista como responsável, inteligente, esforçada, buscadora, interessada. Mas internamente ela vive confusão de direção, sensação de atraso, autocrítica silenciosa, medo de estar desperdiçando a vida, culpa por não conseguir colocar os seus planos em prática. Quase sempre essa pessoa chega até mim com uma conclusão muito dura sobre si mesma. Então elas falam: Patrícia, eu acho que me falta disciplina, eu acho que eu não me esforço o suficiente, eu sinto que eu começo muitas coisas e não consigo terminar nada. Na grande maioria das vezes, o problema não é falta de esforço. Eu preciso te dizer que uma mente sobrecarregada, ela perde algo que é fundamental, a capacidade de priorizar. Então, como que funciona o mecanismo psíquico quando há um excesso contínuo de estímulos? A mente começa a dispersar, né? O sistema nervoso, ele entra em alerta constante. Fica difícil realmente entender o que é importante e aumenta a ansiedade nas tomadas de decisões. O excesso ele não expande a mente, muitas vezes ele a embaralha. Então, quando tudo vira importante, por exemplo, nada realmente se concretiza. O que acontece aqui? A pessoa começa vários projetos ao mesmo tempo, muda de rotina com frequência, né? E não termina nada do que foi planejado. Sente entusiasmo inicial, mas não sustenta isso até a maturação. E isso gera um ciclo muito doloroso de empolgação, de sobrecarga. Aí vem a dispersão, a frustração, a autocrítica e o recomeço que é compulsivo. Então, com o tempo, esse padrão ele vai tomando e toda essa estrutura psíquica, essa estrutura de alma, e aí vai tocando uma ferida mais profunda, que é a dúvida da própria capacidade. Então, mesmo quando a pessoa objetivamente é uma pessoa capaz, internamente ela traz alguns pensamentos. Tem algo de errado comigo? Todo mundo consegue menos eu. Eu estudo tanto, por que eu não avanço? E isso não é preguiça. Isso não é falta de inteligência, não é falta de capacidade. Isso é excesso sem integração. É energia sem direção.
E é exatamente nesse ponto, quando a mente está cheia, mas o caminho não se abre, que o campo de Oxóssi começa a se revelar dentro da leitura terapêutica da constelação dos orixás. Então, na linguagem da constelação dos orixás, esse campo fala muito sobre o grande caçador, que é Oxóssi. Mas, terapeuticamente, olhando para o Oxóssi, nós não estamos falando somente da caça externa, nós estamos falando de organização da mente que sabe para onde ir. Então, dentro da psique, o Oxóssi representa uma função muito importante, que é a capacidade de ampliar a visão, selecionar o que é essencial e direcionar a energia com precisão. Então, ele é o arquétipo que transforma informação em conhecimento, conhecimento em estratégia e estratégia em movimento concreto. Oxóssi é a inteligência que sai da dispersão e encontra a direção. Oxóssi traz a visão ampliada. Não é apenas ver mais, é a capacidade de perceber o todo. É sair da visão estreita, identificar padrões, enxergar possibilidades reais e ler ambientes com profundidade. Então, dessa forma, a pessoa ganha clareza, para de agir compulsivamente e começa a perceber caminhos que antes não via. Então, quem se alinha com o Oxóssi não se perde no excesso, enxerga o essencial. Mas visão sem foco ainda dispersa. Então, o Oxóssi rege o foco sustentado. E o foco aqui não é rigidez, o foco é a capacidade de sustentar a atenção, de manter energia em uma direção, de resistir à dispersão constante e de aprofundar em vez de só iniciar. Então, o foco é a flecha que impede a mente de se perder na própria mata. E Oxóssi também fala sobre inteligência estratégica, que é diferente de agir por impulso. Então, estratégia é a capacidade de organizar antes de agir, de escolher o melhor momento, de economizar energia psíquica, de sair do modo tentativa-erro constante. Então, sem estratégia interna, a vida vira esforço sem direção. Então, Oxóssi nos traz a capacidade de mirar o alvo e acertar. E o verdadeiro caçador não atira para todos os lados, né? Oxóssi é o caçador de uma flecha só. Então, ele observa, respira, escolhe, então mira. E mirar na psique de Oxóssi é escolher prioridades, sustentar decisões, abrir mão do excesso, confiar em um caminho por vez. E acertar a mira depende de constância, de foco sustentado e de energia bem direcionada. Quem tenta abraçar tudo não alcança nada. Então, Oxóssi ensina a escolher para poder conquistar. No nível mais sutil, Oxóssi rege algo muito precioso, que é a inteligência que organiza a mente por dentro. Então, quando essa função de Oxóssi está equilibrada em nós, os nossos pensamentos desaceleram, as prioridades ficam mais claras, né? O aprendizado se integra, sentimos uma direção mais interna e o nosso ruído mental diminui. Então, uma mente sem Oxóssi fica cheia, uma mente com Oxóssi fica clara e objetiva. E quando esse arquétipo não está organizado dentro de nós, a vida até se movimenta, mas o caminho não sustenta. Então, quando esse campo está fragilizado, não temos Oxóssi em equilíbrio, então podemos viver com a mente cheia, com excesso de estímulos, com dificuldade de aprender de forma integrada, com essa confusão mental
que nos dá essa aceleração e traz a sensação de estarmos perdidos, mesmo estudando muito, e aí traz esse esgotamento psíquico. É como ter várias flechas e não conseguir escolher um alvo. Então, o Oxóssi ensina que não é sobre saber mais, é sobre saber para onde mirar a própria energia mental. Sem direção, a mente cansa. Com direção, ela floresce. Então, se você se identificou com tudo que eu te trouxe aqui, eu quero te convidar agora para um pequeno movimento de consciência. E aqui não é sobre se cobrar, é sobre começar a observar com mais honestidade interna. Então, perceba, você está consumindo mais do que integra? Muitas mentes hoje estão em um modo de consumo contínuo, mas com pouco tempo de digestão psíquica. Então, se observe no dia a dia, se você termina um conteúdo e já começa outro, se você sente ansiedade para aprender mais e mais e mais antes de aplicar, se tem dificuldade de ficar um tempo só praticando o que já sabe, se você se sente que nunca é suficiente, então conhecimento que não é integrado vira peso mental. Talvez o seu próximo passo não seja aprender mais, mas assentar o que você já sabe. Perceba se você tem muitos interesses ao mesmo tempo. A mente com Oxóssi em desequilíbrio costuma se espalhar em muitas direções. Então, são muitos projetos iniciados, dificuldade de escolher prioridades, medo de perder oportunidades, entusiasmo que muda rápido de foco. Quando a energia se divide demais, o sistema não aprofunda em nada. Expansão sem foco vira dispersão. Observe se a sua mente precisa de mais caminhos ou de mais profundidade em um caminho por vez. Perceba, sua mente consegue pousar em alguma coisa? Uma mente saudável sabe pousar. O que é pousar na prática? Conseguir sustentar a atenção, terminar uma tarefa sem precisar fugir para outra, conseguir ficar em silêncio sem inquietação, conseguir ler ou estudar com presença, conseguir descansar sem sentir culpa ou urgência. Então, uma mente que não pousa vive em estado de caça sem captura. Então, talvez a sua mente precise não correr, ela precisa aprender a pousar. Então, o Oxóssi pede menos excesso e mais precisão. Foco não é força, foco é alinhamento interno. Então, talvez você esteja perdido, esteja perdida. Talvez sua mente só esteja cansada de mirar para todos os lados ao mesmo tempo. Então, quando o Oxóssi se organiza por dentro, em nós, a visão clareia, o foco retorna e o caminho começa a aparecer. Então, se esse conteúdo falou com você, me chama. Eu deixo aqui o meu WhatsApp, minhas redes sociais, não apenas para você receber informações, mas para começar a perceber onde a sua mente dispersa e onde ela pode reencontrar a direção. Existe um caminho possível quando a mente encontra a direção. Um caminho em que a energia se organiza, a atenção se sustenta e a vida começa a fluir com clareza, presença e leveza. Imagine sua mente como um arco e sua energia como uma flecha. Quando você encontra o alvo certo, a flecha não apenas parte, ela chega onde precisa. Então, se você sente que é hora de mirar com consciência,
eu posso caminhar nesse processo junto com você. Axé e eu te espero. Até!